No sábado especial de hoje. Corpo bonito e gravidez. É possível? Um alimento do passado garante a alimentação do futuro? Agosto, mês do cachorro louco? Máscaras de frutas e a beleza natural. Um sucesso, a corrida da saúde. Conjunto musical campineiro elogiado por Ray Conniff. A música que foi aplaudida de pé no último festival de Campos do Jordão. Você sabe que o único trabalho completo do maior entalhador sacro brasileiro, Vitorino dos Anjos, é o da Catedral de Campinas e é também o único nesse estilo em todo o mundo? Agosto, mês do desgosto, do azar, das bruxas do dia 13, que este ano não é uma sexta-feira, e sobretudo do cachorro louco. A crendice popular do mau agouro tem uma base histórica. Foi em agosto de 54 que morreu Getúlio Vargas e em agosto de 61 renunciou outro presidente, Jânio Quadros. A superstição, porém, ajuda em Campinas o combate à raiva, à hidrofobia, que acredita-se possa ser transmitida pelos 70 mil cães vadios existentes na cidade. O secretário de Saúde, Dr. Sebastião de Moraes, programou uma ampla campanha de vacinação antirrábica. Já estamos em pleno mês de agosto, mês que é tido na cultura popular brasileira como o mês do azar, o mês onde ninguém se muda de casa, o mês do cachorro louco. E é exatamente este mês que a Secretaria Municipal de Saúde encontrou a grande motivação para fazer a campanha de vacinação de cães. Isso nós temos feito desde 1977, quando entramos para a Secretaria Municipal de Saúde. A raiva é uma doença muito grave, é uma doença produzida por um vírus incurável e infecto-contagiosa e que leva à morte rapidamente. A raiva no meio urbano é produzida principalmente pelos cães e gatos. E nos países desenvolvidos, geralmente em que os cães e os gatos são totalmente vacinados e ficam presos nos domicílios, não há muito problema e geralmente os animais que produzem a raiva são animais silvestres e principalmente morcegos, raposas e saguis. E em Campinas nós temos um problema sério com a raiva, mesmo porque nós temos tido, desde que entramos, alguns casos de raiva. Em 1977, nós tivemos 3 casos de raiva humana em Campinas. Em 1978, um caso. Em 1979, outro caso. Felizmente, em 1980, até julho, até a presente data, não tivemos nenhum caso. Isso de raiva humana. Em termos de raiva canina, nós tivemos 135 casos em 1979. E já em 1980, até julho, temos 73 casos. O número de cães de uma cidade, geralmente calculado em termos de 10%. Calculando-se a população de Campinas em 700 mil, nós temos uma população canina de 70 mil cães. As características do cão raivoso é que ele fica, do cão ou gato, que geralmente produzem a raiva em Campinas, geralmente ele fica agressivo, agitado, inquieto, morde sem razão, triste, anda com dificuldade, de boca aberta e babando. Modifica os hábitos, procura lugar escuro, bebe água, foge de seus donos, às vezes volta e principalmente modifica o latido, voz em 2 tons ou rouca. Para evitar a raiva, nós temos que verificar 2 sistemas de profilaxia desse grave problema, principalmente aqui em Campinas. Um que cabe às instituições.
será a vacinação em massa, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no mínimo de dias possíveis. Então, nós vamos fazer uma vacinação durante 6 dias e temos que vacinar no mínimo 70% da população canina da cidade. Nós teremos 132 postos em todos os bairros de Campinas para facilitar a que todo o povo leve seus cães e gatos e todo cidadão que possui um cão deve vaciná-lo anualmente. Manter seu cão em sua casa, seu cão domiciliado, ou quando sair com ele, sair com esse cão preso pela correia ou pela corrente. E colaborar com as medidas de captura de cães errantes. Isso é um dos problemas mais sérios da cidade, porque a nossa carrocinha, algumas vezes em alguns bairros, é impedida de entrar. E muitas vezes os nossos laçadores são agredidos pela população, porque realmente não é agradável a gente ver um cão ser capturado, de maneira que há uma solidariedade de toda a população contra esses laçadores de cães errantes. E esses cães errantes são dos maiores problemas na transmissão de raiva, principalmente aqui em Campinas, porque nós temos feito todos os anos a vacinação corretamente, mas o que nós temos dificuldade é de controlar esses cães errantes que nós temos muita dificuldade em capturar. Primeiro porque tínhamos poucos veículos, mas atualmente temos 3 veículos e condições de capturar esses cães. Precisamos da colaboração da população nesse sentido. Queremos aproveitar essa oportunidade também para chamar a atenção do povo de Campinas para a 2ª dose de vacina Sabin, que será dada no dia 16 de agosto, das 8 às 18 horas, em todos os postos, os mesmos postos da vez passada e que serão anunciados oportunamente pelos jornais e rádios e televisão de Campinas, e convidar a esse povo para que leve os seus filhos para tomar esta gota que vai impedir que seu filho seja marginalizado da vida do país. Dinho do Vale, o cantor das noites campineiras, e a música de Van Lins. Guarde nos olhos a água mais pura da fonte, beba esse horizonte, toque nessas manhãs. Guarde nos olhos a gota de orvalho chorado, guarde o cheiro do cravo, do jasmim do hortelã. Guarde o riso como nunca se fez, corra os campos pela última vez. Guarde nos olhos a chuva que faz as enchentes, vai um pouco com a gente rumo à capital. Vai dentro da gente, vamos pra capital. Tá nos olhos da gente, vamos pra capital. Guarde o riso como nunca se fez, corra os campos pela última vez. Guarde nos olhos a chuva que faz as enchentes, vai um pouco com a gente rumo à capital.
vai dentro da gente, vamos pra capital. Tá nos olhos da gente, vamos pra capital. Estas são as principais atrações culturais do mês de agosto. Espetáculos. Hoje, às 21 horas, no auditório do Sesc, a peça de Nelson Rodrigues, Viúva, porém honesta. Nos dias 14, 15 e 17, às 21 horas, a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, sob a regência do maestro Carlos Alberto Pinto da Fonseca. A Vida do Viajante. Apresentação do espetáculo com Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, Ginásio do Guarani, dia 15 às 9 da noite. De 21 a 24, no Centro de Convivência, às 21 horas, a comédia de Chico Anísio, Mas Quem Não É, com Nestor de Montemar. No dia 22, o show Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, com Moraes Moreira, Ginásio do Sesc, e início às 21 horas. Torresmo, o Super Banana. Teatro Infantil nos dias 23, 24, 30 e 31, com Torresmo e Companhia, Centro de Convivência. De 29 a 31, encerrando o mês, o show com Guilherme Arantes, Coração Paulista, às 21 horas, no Centro de Convivência. Exposição. No Museu de Arte Contemporânea, até o fim do mês, você pode visitar e apreciar 20 esculturas e 14 desenhos de Vitor Brecheret, considerado o maior e mais perfeito escultor que o Brasil já teve. A exposição está aberta de segunda a sexta, a partir das 18 horas, aos sábados e domingos, das 3 às 9 da noite. Cinema. Hoje, na sessão da meia-noite, Ingrid Bergman e Levi Ullmann, dirigidas por Ingmar Bergman, em Sonata de Outono. Dia 23, à meia-noite, no Cine Regente, única exibição do filme A Fúria, com Kirk Douglas e John Cassavetes. Jane Fonda e John Voight são os principais protagonistas de Amargo Regresso. Sessão da meia-noite do dia 30, Cine Regente. Manter a forma durante a gravidez. Equilibrar uma dieta rica em calorias com o peso normal. Impedir a flacidez dos músculos. Uma das principais preocupações da gestante jovem e atualizada, que pode ser resolvida com um programa simples, que só exige disciplina e 15 minutos por dia. A ginástica específica para gestantes, desenvolvida em Campinas pela professora Arlete Cervoni. É com muita satisfação que hoje nós damos um acompanhamento a moças e jovens senhoras que praticamente nós vimos crescer há 9 anos atrás, mais ou menos, quando nós começamos a nos dedicar à ginástica estética e feminina. Essas mesmas mocinhas, hoje senhoras, nos procuraram há uns 9 anos atrás, mais ou menos, em busca de melhorar a sua forma física, de melhorar a sua capacidade respiratória, de melhorar a sua saúde. E hoje, futuras mamães estão nos procurando para que continuemos a dar a elas o mesmo acompanhamento, hoje não só físico, como psicológico também, para que elas tenham a sua gestação da melhor forma possível. Para isso, nós contamos com o apoio e a orientação sempre de um bom obstetra, além do que se faz necessário uma fisioterapeuta especializada no assunto, em alguns casos até uma psicóloga para acompanhá-las. Algumas gestantes sofrem, inclusive, assim, de algum nervosismo, de alguma ansiedade, então por isso que se faz necessária o acompanhamento assim de uma profissional, além de uma fisioterapeuta especializada. Quais seriam os objetivos de um curso para gestante? Em primeiro lugar, realmente seria facilitar o seu trabalho de parto, permitindo que o mesmo evolua com o máximo de conforto e aumentando principalmente e sensivelmente a possibilidade de que ela venha a ter um parto normal. Um segundo índice seria aumentar a sua capacidade respiratória.
e transmitir-lhe também aquele apoio psicológico, aquele confiar em si mesmo, para que quando chegue assim o momento exato, a sua hora do parto, ela tenha assim, entre aspas, aquela hora feliz. Um dos principais itens também do curso seria descondicioná-la de algum medo de que o seu parto seria assim um parto dificultoso, um parto assim cheio de dor, coisas assim que antigamente a mulher era apavorada quando chegava assim na maternidade, porque ia sofrer, ia sentir assim uma série de problemas, e que hoje em dia isso tudo já é sanado através de um preparo não só físico como psicológico. As aulas para gestantes geralmente são dadas de acordo com a orientação de cada pessoa, são dadas de uma maneira assim, individual. No máximo, elas são agrupadas em número de 3, de acordo com o número de gestação, de acordo com o número de meses em que ela esteja. Daí é feita uma programação de exercícios, cuja programação de exercícios tem como principal finalidade o fortalecimento da bacia pélvica, dos seus músculos abdominais e da sua capacidade respiratória. Uma das principais finalidades da educação física é justamente fazer com que a mulher atinja o máximo das suas atividades biológicas, ou seria prepará-la para a maternidade. Nós geralmente temos grupos de alunas separadas por meses. Então, essa aluna, quando chega em nossas mãos, a primeira coisa que nós pedimos é que ela tenha a sua recomendação médica e que ela inicie as suas aulas após 3 ou 4 meses de gestação. Eu gostaria muito de poder mostrar para vocês alguns exercícios com uma das gestantes, que nós temos feito um trabalho com ela desde o seu 4º mês de gestação. Então, demonstraríamos assim 2 ou 3 exercícios. Um deles seria assim, o talvez muito conhecido por vocês, a respiração do cachorrinho, que ela é feita durante o período de contração. Ivone está deitada em decúbito dorsal, com pernas flexionadas, braços ao longo do corpo, e ela fará a respiração do cachorrinho, ou seja, de 4 a 5 respirações curtas e uma mais prolongada. Sempre relaxando nessa respiração mais prolongada. Isso. Muito bem. Ivone, gostaria que você demonstrasse uma contração pélvica para fortalecimento de períneo, músculos do glúteo. Isso, contraindo e relaxando. Contraia novamente, Ivone. E relaxe, descendo bem os quadris. Mais até embaixo. Isso. Mais uma vez, mais uma contração. Exatamente. E relaxe. Solte bem a musculatura dos braços. Procure descontrair completamente o seu pescoço. E vamos partir para o 3º exercício. Contraia. E vamos subindo, 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 permanecendo aí em cima um certo tempo. Isso depende do fortalecimento da aluna. E lentamente vai descendo, sentindo que lentamente, sentindo que cada vértebra vai se soltando, soltando lentamente, soltando, indo até o finalzinho da coluna. E agora, Ivone, desce uma perna, lentamente desce a outra, relaxando toda a musculatura da sua coxa, das suas pernas, dos seus pés, colocando as palmas das mãos para cima e fazendo uma única respiração profunda
inspirando e soltando lentamente. Conforme vocês estão vendo, a nossa gestante Ivone, no 8º mês de gestação, ela encontra-se em ótimas formas, não só físicas como psicológicas também. Por isso que eu digo e ainda afirmo para vocês que o acompanhamento da gestante, não só sob o ponto de vista físico e psicológico, torna-se cada vez mais importante para que ela tenha o seu parto dentro das possibilidades normais, mesmo que ela venha a ter um parto assim operatório, ou seja, uma cesariana, para que ela possa voltar à sua normalidade o mais rápido possível. Quando daí, então, ela terá uma nova programação de exercícios de pós-parto. A seguir, um sucesso, a corrida da saúde. Um alimento do passado garante a alimentação do futuro. Conjunto musical campineiro elogiado por Ray Conniff. Você sabe que a Associação Atlética Ponte Preta, que completa este mês 80 anos, é o clube mais velho do Brasil em atividade? Há uma nova mania mudando o comportamento da população. O Cooper, ou jogging, está levando às praças, jardins, parques de Campinas um número cada vez maior de pessoas interessadas em manter a forma, aumentar a capacidade respiratória e oxigenar o cérebro. Mais que um esporte, é uma terapia do corpo cansado. Robinson, goleiro da Associação Atlética Ponte Preta e professor de Educação Física, explica por que a corrida é um benefício para o organismo. Muitos consideram o Cooper como esporte, mas na verdade o Cooper é um tipo de exercício, um método de exercício, onde predomina o condicionamento aeróbico, ou seja, há um maior consumo de oxigênio. Esse exercício pode ser praticado andando, correndo no lugar, correndo ou até mesmo de bicicleta. Os efeitos que podem ser considerados positivos são hipertrofia cardíaca, aumento de glóbulos vermelhos do sangue, diminuição do tecido adiposo, e também outros fatores, além de uma melhor respiração. É indispensável a presença de um professor de educação física para ministrar o Cooper, especialmente por se tratar de um exercício que precisa onde há um gasto bastante de energia. O caso que o indivíduo, gastando sua energia, ele deverá novamente recompô-la. E se o caso não for ministrado corretamente, esse gasto será maior do que a recomposição da sua energia. Então, o professor está apto a ministrar esse tipo de treinamento, dando a dosagem exata a cada indivíduo de acordo com suas capacidades. Mas como todos sabem, hoje em dia o praticante do Cooper não o faz com uma orientação correta. Ele procura sempre fazer aquilo que acha o que deve ser feito. E é uma maneira errada, pois o praticante deve pelo menos, se não houver alguém para ministrar o exercício, deve pelo menos fazer um exame médico ao qual lhe dará uma opção para ser feito ou não. Há casos, como na Inglaterra, como fiquei sabendo há pouco tempo, que alguns dos praticantes de Cooper morreram por não terem feito os exercícios ou os exames corretos. Sendo assim, é de suma importância que todos, de quaisquer idade, façam o exame antes de começarem a praticar o Cooper. A mulher pode perfeitamente praticar o Cooper, desde que seja dosado perfeitamente de acordo com sua capacidade. A respeito da idade, a idade pode também variar, não tem problema de idade. Por se tratar de um exercício
que pode ser feito andando, realizado andando. Então, a pessoa tendo bastante idade, é lógico que ela não terá condições de correr, e sim de andar. Então, ela pode fazer um percurso de acordo com os minutos e fazer o Cooper também. 3 vezes por semana é o mínimo de vezes que tem que ser feito o Cooper para que surta algum efeito. E fazendo 5 minutos, no mínimo também, no percurso que ele determinar. Por exemplo, a pessoa pode correr 3.000 metros em 12 minutos. No dia seguinte, ela deverá fazer o mesmo durante a semana inteira, ou seja, 3 vezes por semana no mínimo, como disse antes. Outras pessoas não têm a mesma capacidade e farão, por exemplo, 1.000 metros num tempo de 7 minutos, 8 minutos. Então, ela terá que fazer durante a semana o mesmo percurso. E na semana seguinte, tentar aumentar gradativamente para que surta efeito realmente. Fazendo isso, a pessoa terá condições de, tranquilamente, adquirir uma capacidade maior de respiração, se sentirá muito melhor. Tomamos, por exemplo, uma pessoa sedentária, que é a maioria dos casos do homem de hoje. Eles possuem tensão demais, comida demais ou de menos, nicotina demais, álcool demais e exercício físico nenhum. Então, é necessário que a pessoa faça, pelo menos, se não conseguir correr, pelo menos andar um pouco, dentro daquilo que eu falei, no mínimo 5 minutos. Porque se não fizermos 5 minutos, realmente não surtirá efeito. E aí a pessoa vai dosando de acordo com aquilo que melhor lhe convir. Ele realmente vai se sentir melhor e cada vez que ele possa aumentar a dosagem, ele pode ser feito. Mas eu torno a frisar que é um exercício que tem que ser feito um exame médico antes que a pessoa pratique. 4.000 anos depois de ter sido seu consumo feito obrigatório na China, um novo e rico alimento está na mesa dos brasileiros. A soia, suquia, a soja, é de longe o mais rico nutriente e também o mais barato oferecido ao consumidor. Estranhamente, porém, a população reage contra a introdução da soja no cardápio diário. Isso tudo é apenas uma questão de alteração do hábito alimentar, porque afinal, com a soja é possível preparar pratos saborosos e de baixo custo. As nutricionistas Lígia Pereira do Itaú e Amélia Ito do Senac ensinam os truques do preparo correto. A soja é um alimento como outro qualquer. O que difere dele de outros alimentos é que inicialmente ele foi plantado no Brasil com a finalidade de exportação. Agora, hoje a soja, pelo fato de ser um alimento rico em proteínas, ela deve ser utilizada na alimentação humana. Se ela era exportada para outros países, eram outros países que era utilizada na alimentação humana. E como a soja tem proteínas, essa proteína ela é comparada à proteína da carne, do leite, do ovo. E esse nutriente, que é a proteína, ela serve para o crescimento e desenvolvimento das crianças e manutenção das células do adulto. Agora, a vantagem do uso da soja na alimentação humana é que ela tem um custo muito mais baixo do que os demais alimentos proteicos. Se não, vejamos, se ela se compara com a carne, se compara com o leite, se compara com o queijo, em valor nutricional, nós vamos ver que em preço a soja é muito mais barata do que esses alimentos que a gente já está habituado a utilizar na nossa alimentação. Na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra, na Holanda, todos esses países consomem soja e essa soja que é plantada no Brasil é exportada para esses países que compram a nossa soja. Agora, hoje o Brasil, sendo o segundo produtor do mundo, tem soja também para ser utilizado dentro do país. Então,
é um alimento comum, como os outros, e que deve ser consumido pela população. Ela pode ser utilizada em mistura com vegetais ou com produto de origem animal. Por exemplo, nós podemos usar a soja como salada, vamos supor, que é em mistura com vegetais. Ou pode ser a soja misturada com carne e que substituindo parte da carne, vai produzir um alimento tão bom como se fosse só feito com a própria carne. A soja, ela tem um sabor meio insípido. Então, quando você faz uma mistura com outro alimento, a soja vai tomar o gosto daquele alimento. Por exemplo, se você misturar uma parte de soja com carne, você vai ter justamente um prato com sabor de carne. Então, para mostrar para vocês que é fácil utilizar soja, aqui está a nossa colega Amélia, do Senac, que vai dar algumas receitas para você ver como é fácil utilizar a soja. Então vamos dar algumas receitas úteis e práticas. Entre elas, o assado adventista. Primeiro nós vamos dar os ingredientes, depois modo de preparar. Ingredientes: uma xícara de soja, 2 tomates médios, meio pãozinho amanhecido, uma colher de sopa de queijo ralado, 2 colheres de óleo, um ovo, uma cebola, cheiro verde, pimenta e sal. Modo de preparar: escolher a soja, lavar e deixar de molho de véspera. Pelo menos 8 horas, caso não seja de véspera. Cozinhar a soja, escorrer e passar numa máquina fina, em peça fina. Depois fazer um refogado com tomate, cebola, cheiro verde, pimenta e sal. Em seguida, bater no liquidificador o pão amanhecido com os ovos e acrescentar na mistura. Untar uma forma, polvilhar com farinha de trigo ou mesmo farinha de soja e arrumar uma forma, polvilhar com queijo ralado e assar. A outra receita seria croquete de soja. Ingredientes: 2 xícaras de soja, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de farinha, um ovo, farinha de rosca, 2 ovos, cebola, salsa, pimenta e sal. Também deixar escolher a soja, deixar de molho de véspera. Cozinhar e passar em peça fina. Fazer um refogado também com os temperos, margarina, o óleo, sal, pimenta, a gosto. Em seguida, engrossar com 2 colheres de farinha de trigo, até dar o ponto de enrolar os croquetes. Então, fazer uns croquetinhos pequenininhos e passar em farinha de trigo, ovo, farinha de rosca e fritar normalmente, como os croquetes normais. Pistache de soja, 2 xícaras de soja e sal. Modo de preparar: deixar a soja de molho de véspera, colocar num guardanapo e tirar toda a casquinha da soja. Lavar, em seguida, colocar no guardanapo e tirar toda a umidade e polvilhar com sal. Arrumar numa assadeira e colocar no forno para ser torrado, como se fosse amendoim torrado. Em seguida, é só servir. Muitas donas de casa reclamam que a soja é ruim. Mas, como vocês viram pelas receitas que foram dadas aqui, é muito simples utilizar a soja em casa. Agora, o que as donas de casa também costumam e reclamam, que é difícil, é o tempo de cozimento da soja. Mas, para isso, basta que se ponha uma pitada de bicarbonato de sódio na água em que ela vai deixar de molho a soja. Na manhã seguinte, ela elimina essa água e coloca uma água nova e a soja vai cozinhar em 30 minutos em panela de pressão. Eu acho que com isso que nós demos aqui, com a receita que foi dada, a dona de casa que se deu tempo de anotar essa receita e for experimentar, vai ver que é bem fácil utilizar esse alimento que nós temos em abundância no Brasil. Na sua última turnê pelo Brasil, o famoso maestro americano Ray Conniff foi surpreendido por um grupo brasileiro de apenas 6 músicos, que conseguiram a característica da sua orquestra composta de mais de 30 figuras.
Com vocês, Sexto Sentido. A seguir, Máscaras de Frutas, a beleza natural. A música que foi aplaudida de pé no último festival de Campos do Jordão. Rio. Você sabe que alguns metros abaixo do palco do Teatro do Centro de Convivência passa um rio de 13 metros cúbicos por segundo, o que corresponde a 1/3 do rio Atibaias? Morango, banana, maçã, laranja, mamão, cenoura, mel, azeite. No mercado de frutas e legumes, profundos segredos da beleza feminina. As máscaras naturais, conhecidas desde os tempos de Cleópatra, podem ser feitas em casa de maneira muito simples e com excelentes resultados. A esteticista Cleusa Salomão dá a receita. Quando colocamos uma máscara, de certo modo, nós dificultamos a respiração da pele. Ocorre, então, uma reação reflexa, de defesa, em que o organismo busca o oxigênio do ar. E esta reação é muito benéfica, porque faz com que o sangue venha mais à superfície, juntamente com ele o alimento e, posteriormente, a eliminação de substâncias tóxicas. Isto quer dizer que as máscaras, de um modo geral, auxiliam o metabolismo, isto é, trocas nutritivas através do sangue. As máscaras têm sua ação temporária, mas o seu emprego regular e contínuo melhora o aspecto e a qualidade da pele. E quanto mais cedo você iniciar um tratamento adequado ao seu tipo de pele, você terá o tempo a seu favor. E você poderá iniciar hoje mesmo um tratamento à base de máscaras vegetais. Máscaras caseiras, práticas, econômicas
e que as deixarão surpresas com seus efeitos. Essas máscaras deverão ser aplicadas imediatamente após terem sido preparadas. Esta modelo tem pele seca. É uma pele fina, sensível ao tato, poros bem contraídos. É uma pele que precisa estar constantemente hidratada. E nós vamos procurar hidratá-la com uma máscara à base de banana. E nós utilizamos uma banana madura, amassada, um pouco de caldo de laranja-lima e uma colher de azeite. Você poderá colocar uns algodões nos olhos com uma loção descongestionante e fazer um relax por 20 minutos. As máscaras são aplicadas com pincel de baixo para cima. E depois serem retiradas após 20 minutos. Enxaguem bem o rosto com água, sem deixar resíduos. Esta modelo tem pele desnutrida, desvitalizada. É uma pele átona, sem brilho. Utilizamos nesta máscara 6 morangos, uma colher de sopa de mel, uma colher de óleo de amêndoas e uma gema de ovo. E nesta modelo aplicamos uma máscara clareadora, rica em vitamina C, a vitamina que ajuda a clarear a pele. Um pedaço de maçã, 6 morangos e suco de laranja. E agora um conselho. Pessoas que têm por hábito tomar muito suco de cenoura, com o tempo poderá ficar com a pele amarelada. Deverá ingerir bastante suco de laranja, alternadamente com suco de cenoura, e aplicar ao menos uma vez por semana uma máscara igual a esta. A música que foi aplaudida em pé por 3.000 pessoas no encerramento do Festival de Inverno do Campos de Jordão, Sinfonia Novo Mundo, com a Orquestra Sinfônica de Campinas.